Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Por favor, pegue o Evangelho comigo, pegue a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 60. Nem todas as mensagens de Jesus, elas foram aceitas, tá? Nem todas. Você sabe que às vezes pregamos, e tem pessoa que fala assim: poxa pastor, pegou pesado, poxa, foi duro demais. Teve gente já que saiu da igreja ao longo dos anos dizendo assim: poxa pastor, eu acho que não precisa disso. Eu vou te apresentar um pregador chamado Jesus Cristo. Sabe como ele pregava? Não como eu faço, que eu tenho que estudar a palavra. Ele era a própria palavra. Ele era a própria palavra. Enquanto Jesus estava pregando aqui para nós, ele via um pensamento contrário. E sabe o que ele fazia? Trazia o teu pensamento na frente de todo mundo e te ministrava na frente de todo mundo. O que você estava escondendo, ele expunha para todos. Se tinha algum obreiro, às vezes, dona Deusa, pensando assim: eu estou pensando isso, está errado, está certo. Ele falava: por que você está com dúvida? Na frente de todo mundo. Imagina se você tivesse seus pensamentos revelados aqui na frente de toda a igreja agora. A gente fala: Deus me livre. Jesus falava da hipocrisia dos fariseus na frente deles, e um dia até chegou a dizer: vocês não são filhos de Abraão, são filhos do diabo. Você acha que eram todos que gostavam das pregações de Jesus? O Evangelho não é comparado com uma almofada aconchegante que você pode se consolar. Ele é uma espada aguda que sai da boca do próprio Deus, vive e eficaz, apta a discernir pensamentos e intenções da alma e do espírito, divide juntas e medulas, e esta palavra é como fogo lançado, e causa às vezes um certo confronto em nós, e graças a Deus por isso. Uma coisa eu já tenho para lhe perguntar: você acha que vai ouvir de Deus o que quer ou o que precisa? O que quer ou o que precisa? Eu também quero ouvir o que eu preciso. Eles ouviram, mas veja a reação em João 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? A palavra ao ouvido de quem ouviu e está falando isso, ou aos ouvidos de quem ouviu e estão falando isso, agradou? Eu acho que não. Muito dura esta palavra. Poxa, eu pensei que Jesus ia falar uma coisa mais leve. A palavra quer salvar tua alma, querido. A palavra não quer te ver perdido, nem perdida, nem fraco, fraca. Então a palavra que Jesus nos der, eu vou responder por mim, você responde por você. Eu recebo e eu aceito nessa noite. Quem também recebe e aceita, tem certeza? Você crê que acharam difícil demais ouvir esta palavra de Jesus? Então eu vou reler o versículo 60. Você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repete por favor, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Muitos, pois, bem forte, muitos, pois,
dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Tem alguém aqui interessado no que Deus quer falar para nós? A nossa alma nem sempre sabe o que precisa. O Senhor sabe o alimento que vai nos dar nesta noite. Amém? Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir a Jesus. Isso, vamos aplaudir bem forte ao Espírito Santo. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca para levantar um louvor para Deus e diga glória a Deus. Isso, aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós queremos ouvir a Tua palavra. Então fala, Senhor, o que o Senhor deseja tratar com a Tua igreja, e envia a Tua palavra com pureza, revelação, poder, autoridade e verdade, e que a Tua palavra, ela vá, produza o resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode sentar-se. Jesus acaba de assustar algumas pessoas que queriam ouvir uma mensagem, e elas não se agradaram daquilo que Jesus falou. Elas ficaram tristes, elas ficaram decepcionadas. Para você entender o contexto e qual era o público de discípulos ali, Jesus tinha multiplicado pães e peixes para uma multidão, que nós temos na lista 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e pode ter certeza que nós estamos falando facilmente para 10, 15 mil pessoas. Todos comeram pão de uma maneira milagrosa, comeram peixe, e além de todos comerem até ficarem fartos, levantaram-se no final 12 cestos cheios. 12 cestos. Deus abençoou e ainda sobrou. Que na sua vida seja assim. Que Deus abençoe para que venha sobejar em nome de Jesus. O povo feliz da vida com aquele milagre. Estava todo mundo com fome no meio do deserto. O povo comeu, deu de comer para os filhos, para a esposa, para o esposo. Os discípulos estão estarrecidos com aquele milagre. Jesus decide que é a hora que ele tem que ir orar, porque Jesus sabia que viver atendendo tantas pessoas necessitava de ter um momento a sós com Deus. E ele vai orar, e ele diz para os discípulos: olha, eu vou encontrar vocês lá do outro lado. Os discípulos vão no barco, aquela multidão não tem barco para ir, então eles decidem que vão seguir o barco, mas eles vão ter que fazer um caminho a pé, milhares de pessoas fazendo esse caminho. Neste trajeto, os discípulos enfrentam uma grande tempestade, e Jesus vem salvá-los, andando sobre as águas. E aquele que tinha dúvida e estava quase morrendo, Jesus o segurou com a sua destra poderosa e exortou, dizendo: você é um homem ainda de pouca fé, por que você não creu? E ele ficou mais assustado ainda. Eu acabei de ver uma multidão comendo pães e peixes multiplicados. Eram só 5 pães e 2 peixes, e mais de 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças. Agora eu vi que Jesus andou no meio das águas e ainda salvou um homem que ia morrer. Os discípulos estão eufóricos, dizendo: meu Deus, nós estamos vivendo sonhos espirituais. Quando chega do outro lado, a multidão está lá,
dizendo: cadê o Senhor? Nós viemos atrás de Jesus. Os discípulos estão felizes da vida, porque se tem uma coisa que discípulo gosta de ver, é pessoas vindo em busca de Jesus. Mas Jesus sabia que a intenção não era a presença dele, é porque aqueles que comeram pães e peixes e se saciaram, estão com fome de novo, e eles estão pensando: se Jesus ajudou uma vez, vai ajudar, não vamos precisar trabalhar nunca mais, Ele vai dar o pão nosso. E Jesus muda o estilo de mensagem e de abordagem, e começa a dizer: vocês têm que começarem a trabalhar pela comida que não perece. Sabe qual é esta comida, igreja? Fazer a vontade de Deus, obedecer o que Deus está falando, porque a comida que perece é como viver uma vida de bênção sem estar firme com o Espírito Santo. Quem aqui pediu e tomou posse da bênção, da oração que fizemos quase agora? Levanta a mão. Você já recebeu essa bênção, viu? Você, a tua casa, a sua família, em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer conosco antes de dormir? Quem aqui ora antes de dormir? Quem não levantou a mão não ora não? Vai começar agora, né? Sabe o que você vai fazer de novo? Antes de dormir? Pedir bênção. Sim ou não? Amanhã começamos a semana, e começamos a semana pedindo a bênção de Deus. A bênção é como comer pão. Quem aqui almoçou hoje? Almoçou bem? Graças a Deus? Que bom. Então vai ficar a semana toda sem comer, né? Tem gente que falou: ah, pastor, se o senhor demorar hoje, a barriga já ronca, vou ter que comer quando chegar em casa. Sabe por que eu estou comparando a bênção como o pão que comemos, como o alimento do nosso corpo? Porque sempre teremos a necessidade de repor. Você já recebeu bênção de Deus, sim ou não? Parou de pedir bênçãos ou continua a pedir? E vai sempre ser assim. Quem aqui, se ganhasse um pouco a mais, não faria mal nenhum para você? Pede essa bênção para Deus. Quando tem alguém enfermo na nossa casa, o que nós fazemos? Senhor, cura essa pessoa. Quando alguém se salva na nossa casa, Senhor, mas tem aquele outro parente que ainda tem que se salvar. Somos assim ou não? A bênção é como o pão. Sempre queremos mais, nunca sacia. Eu mesmo sempre vou pedir bênção. Vai vir essa campanha dos milagres de Jesus, eu vou pedir bênçãos e profetizar bênçãos e milagres na sua vida, em nome de Jesus, a cada sexta e a cada domingo. Eles estão dizendo: Senhor, o Senhor não vai nos abençoar não? Que história é essa de alimento espiritual? E aí Jesus, mudando a mensagem, no mesmo capítulo 6, vai explicar assim no verso 47: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, e ele vai se declarar como este alimento: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto. E o que aconteceu com eles, gente? Ou morreram aqui é só porque deu o tempo de vida, ou morrer aqui é aplicado à perdição da alma. Foram abençoados, mas não foram
salvos. Tome muito cuidado. Receber bênção não é sinônimo que a vida com Deus está bem, não. De jeito nenhum. Tem gente que depois de receber a bênção se afasta de Deus. Às vezes a bênção se torna para alguns armadilha. E a palavra para de frutificar na vida da pessoa, porque segundo as parábolas de Jesus, os espinhos sufocam. As coisas da vida sufocam. E a pessoa diz, mas eu tenho minha prioridade. É porque agora eu tenho uma oportunidade. E ela fica fora do reino de Deus. E se viver só de maná, vai comer o maná no deserto, vai beber água da rocha e vai perecer a alma. Quando falava do passado do judeu, muitos ficavam ofendidos, dizendo, isso não é jeito de falar dos nossos pais, e o respeito com as nossas gerações. Mas Jesus estava falando a verdade. Olha o verso de número 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Discutiam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se da mesa do Senhor você fizer hoje como só uma comida, um pedaço de pão, um pouco de suco, a sua vida perece desse jeito. Mas se você entender que Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, está aqui neste lugar, te dando esta palavra, e você alimentar a sua vida de Jesus, se prepare, porque você vai ter a vida eterna, e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e amém. Quem ouviu eu sou o pão da vida a primeira vez, não disse glória a Deus, não aplaudiu. Eu imagino que eles, de tanto que se assustaram, até deram um passo para trás e começaram a discutir com o outro, dizendo, como assim? A gente vai comer a carne dele? Isso é canibalismo. Como assim vai beber o sangue dele? E Jesus não estava falando do corpo físico, mas do corpo espiritual. Mas como falar de algo espiritual para uma pessoa que só está pensando em encher a barriga? Não é verdade? Uma pessoa que não quer nada com o reino de Deus, aí para ela, se batizar é tomar um banho. Para ela, a Santa Ceia é só mais um dia, dízimo é só dízimo, oração é se der, eu leio a palavra quando eu lembro. Para nós não, nós sabemos que a nossa alma perece sem Jesus, mas Jesus está dizendo, tem alimento para todos os que estão ouvindo a palavra de Deus. Tem alimento para a sua alma, tem alimento para a sua casa também. Quem se alimentar de Jesus hoje, vai ter vida com Deus de verdade. E as pessoas assustadas, dizendo, isso é um absurdo.
Nós não podemos nos alimentar do corpo de outro ser humano. E Jesus continua dizendo no versículo 55: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Diga comigo: Cristo viverá, será glorificado através de mim. E olha o que ele explica no verso 58: este é o pão que desceu do céu, e não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Os discípulos, que são milhares, tá? Quando a gente fala discípulos, não são só 12. Jesus teve primeiramente 12, que ele mesmo escolheu, depois 70, e depois onde ia passando, evangelizando, pregando o reino, mais discípulos iam surgindo. Agora são milhares de discípulos, e eles estão dizendo: não, esse discurso é muito duro. Quem é que pode ficar ouvindo uma loucura dessa? Ele está falando que ele vai se despedaçar, e cada um vai comer a sua carne, e ainda vai ter que beber o sangue. Alguns começaram a dizer: esse ritual é muito estranho. Jesus já sabia da falta de entendimento e da malícia do coração. Por isso, no versículo 61, lemos assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Você entender que a bênção não é um sinônimo que a sua vida está aprovada com Deus, isso te escandaliza? Você ouvir falar que só vir à igreja e não ser a igreja não vai te salvar, isso te escandaliza? A verdade te escandaliza? Te assusta? Porque tem pessoas que parecem que preferem serem enganadas, né? Do que ouvirem e quando elas ouvem a verdade, elas ficam magoadas. Melhor a ferida de quem ama do que o beijo de quem engana, viu? Melhor servirmos a Deus como filhos que são repreendidos, às vezes castigados, mas amados, salvos e cheios do Espírito deste Pai que te ama muito. Por isso não te deixa cair no abismo, e corrige. Jesus vai mostrar para eles que eles não entenderam de qual alimento se tratava. Olha o versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Às vezes a pessoa canta uma música, um louvor, e ela nem sabe que a alma dela está comendo e bebendo daquela canção. Por isso que tem gente que canta qualquer coisa, fica depressivo, não tem vida de temor a Deus. Eu já falei para os músicos aqui da igreja, eu gosto de ficar cantando louvor, chamando Jesus de você. Essa intimidade eu não tenho com Jesus. Eu não tenho nem com o paraibano do meu pai essa intimidade.
Eu chamo meu pai de senhor. O meu pai biológico, o Jorge Queiroz. O senhor está bem, pai? Dou um beijo no rosto dele. Ele me abençoa, abençoa meu filho. Eu não tenho nem essa liberdade com o meu pai. Imagina com o nosso Senhor. Se você quiser chamar de Jesus de você, é um critério seu. Todos os que se encontraram chamaram de Senhor e temeram e tremeram diante dele. Então, tome cuidado com o que você canta, porque o que você canta é o alimento para a tua alma, é o Espírito que está entrando, é a vida, mas também pode ser a morte que a sua alma está consumindo. Pastor, eu quero ter vida com Deus. Aí a pessoa fica ouvindo pregação fofa na internet para acariciar o ego dela. E internet, quem aqui usa a internet? Levanta a mão. Quando a gente pergunta, ninguém mais usa quase, né? Quem usa para ouvir pregação? Na internet, querido, eu também uso, mas somos nós que escolhemos o que queremos ouvir lá. Sim ou não? Ah, eu quero ouvir uma mensagem sobre casamento. Eu vou lá, casamento, pregação. É assim ou não é? Você escolhe o cardápio. Tem gente que gosta, eu quero só ser amado. Jesus te ama, mas Ele quer você arrependido. Ele quer que você alimente a sua alma com essa palavra. Que você beba hoje do cálice da sua salvação, que você saia daqui fortalecido, cheia do Espírito Santo, salvos para a glória de Deus. E quando você chegar na sua casa hoje, a glória de Deus vai iluminar todos os que estiverem na sua casa, se você se alimentar deste Espírito e desta vida. Você tem que tomar cuidado com o alimento da sua alma. Às vezes a pessoa cuida do corpo, isso daqui não pode, é gorduroso, isso daqui faz mal para o coração. Se você tiver o mesmo cuidado com a sua alma, vai ser muito importante, porque a sua alma é eterna. O corpo você pode cuidar dele a vida inteira, e tem que cuidar, porque é templo do Espírito Santo. Não pode ser negligente, não pode ser glutão, beberrão, mas a carne vai perecer. E o que é que vai permanecer? A alma. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou fraco. Com o que você está alimentando a sua alma? Tem médico hoje em dia, doutores que estão não mais receitando só remédios, vitaminas. Eles estão dizendo assim, você precisa comer comida de verdade. Quem aqui já ouviu esse termo? Você e eu não precisamos de uma palavra que nos agrade, nós precisamos de uma palavra que nos salve. Uma palavra viva e eficaz, uma palavra pura, uma palavra que funciona, uma palavra que tira o pecador das trevas e os resgata-os para a sua maravilhosa luz. É esta palavra que é espírito e vida para nós. Isso é comida de verdade, espiritual. As pessoas estão atrás de algo rápido e elas estão com a alma doente. Elas estão querendo ser honradas, e quando elas recebem um não, elas ficam igual criança birrenta. Ontem nós tivemos uma brincadeira com os jovens aqui, aí 2 crianças estavam participando, 2 não, tinha mais, mas vou falar das 2, né? Que é meu filho e a filha da dona Deusa que está aqui, ó. Aí eles estavam lá todos animados, eles estavam mais animados que a equipe deles, essa é a verdade, né? Vamos falar a verdade aqui. Eles estavam animados, responderam, ganharam. Aí saiu o resultado final, eles perderam. Eles saíram dizendo, minha equipe não presta. Meu filho foi parar de chorar 11 horas da noite. Porque quando não tem maturidade, não é assim? Chora, faz birra. Às vezes Deus fecha a porta
E a pessoa quer desistir da fé. E mal sabe ela que aquela porta era uma cilada. Às vezes Deus usa o pregador, e nós não vamos recuar de pregar o que Deus mandou, e a pessoa, eu acho que pegou pesado demais. Pesado demais é ir para o inferno, estando dentro da igreja, querido. Pesado demais é você entender que às vezes o mal está dominando as famílias, e nós não vamos ficar de braços cruzados. A palavra é a mesma, a palavra salva aqui do outro lado do mundo, a palavra é o poder de Deus, e esta palavra alimenta e salva a sua alma do fogo do inferno. Então, aceitando, gostando ou não, receba essa palavra em nome de Jesus, porque esta palavra é a palavra de Deus, e é o Espírito para nossa alma, é a vida para nós, é isso que alimenta. Sabe o que fizeram? Não poucos, muitos foram embora, deram as costas para Jesus. Verso de número 66. Desde então, muitos dos seus discípulos, muitos, tornaram para trás e já não andavam. Fiz essa pergunta antes, eu vou fazer para você mais uma vez. Será que esses que foram, deram as costas, abandonaram, e não são poucos, nós lemos que muitos, será que eles falaram mal de Jesus? Porque o que tem de gente que sai da igreja e fala mal, é ou não é? Quando o bucho estava cheio, estava bom, né? Quando recebeu o carro, quando teve livramento de morte, quando saiu da UTI. Tinha gente que quando chegou na igreja, o pastor falava, abre em Hebreus, a pessoa ia procurar lá no lado de Gênesis, Hebreus, que ela não conhecia a palavra. Aí ela aprendeu a mexer na Bíblia, mas ela ficou orgulhosa. Fala, a Bíblia eu vou ler na minha casa agora. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Vai lá então. Muitos fazem isso. Você acha que o Senhor ficou desesperado, dizendo, pelo amor de Deus, voltem, eu vou dar pão para vocês. Jesus não é padaria. Sabe o que eles estavam pensando de Jesus? Que agora eles não precisavam comprar pão nunca mais. Vai ter pão massa fina, massa grossa, de sal, francês, carioquinha e tudo que existe nesse Brasil aí. Que cada lugar é de um jeito, né? Já fui na padaria, me vê 6 pães de sal. A mulher ficou me olhando assim. Falei, massa grossa, moça, pelo amor de Deus. É que cada lugar tem um vocabulário, né? Eles pensaram, agora quando nós tivermos fome, nem trabalhar nós vamos mais. Jesus vai ser uma fábrica de pão. Quando ele disse não, vamos embora. A igreja mudou. Quem mudou talvez foi você, querido, que perdeu o teu primeiro amor, que deixou de olhar só para Jesus, está olhando para as pessoas, por isso que você está achando um monte de defeito. Querido, em nome de Jesus, se for preciso, tira a trave do teu olho e comece a enxergar o reino de Deus, que não vai chegar, já chegou, e o pão vivo já está sendo servido entre nós. Foram embora. O que nós faríamos, sendo que a igreja se prepara tanto, a gente cobra o obreiro, faz reunião, o obreiro tem que atender bem o membro, o obreiro anota o telefone, põe no grupo de oração, chama o irmão, a igreja faz assim. Jesus percebeu que não era hora disso, porque Jesus não vai te obrigar a servi-lo. Se você está evangelizando alguém, evangelize com autoridade, com unção, mas não obrigue, porque Jesus não obriga ninguém a nada. Jesus disse, o Pai, quem Ele concedeu, está aqui.
Você está aqui não porque se programou para estar, Deus te trouxe aqui. Deus está alimentando a sua alma, Deus vai abençoar você e a sua casa, Deus vai te sustentar nesse mundo vil de pecado, e Deus vai arrebatar a igreja que permanecer na presença dEle. Jesus falou para os discípulos: fiquem tranquilos, e sabe o que falou além? Ele olhou para os 12 que ele havia escolhido, e ele pergunta assim, versículo 67, então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Pergunta para a pessoa do seu lado: está querendo ir embora? Pergunta para outro, tem que perguntar para uns 12 aí, ó. Ah, pastor, hoje está pouca gente perto de mim. Pergunta aí, está querendo ir embora, irmão? Ninguém vai te impedir nem de ir, nem de ficar. Pedro é o líder dos 12, por isso ele será chefe da igreja mais na frente, por isso ele é a primeira pedra chamada por Cristo. Acreditamos que até ele era o homem mais velho, que os discípulos eram jovens e que Pedro já era um homem de família, pagava os seus impostos. Alguns até têm Pedro, desculpa usar essa expressão, mas como burro, né? Porque Pedro não tinha letra, ele era um homem analfabeto. Ele era pescador, era um empresário, mas ele não era um homem de letra. Então aquela sociedade tinha Pedro como um perfeito ignorante. Mas Pedro era muito esperto, viu? Muito esperto. Pedro analisou a situação e ele começou a perceber: tá, se eu sair daqui da presença de Jesus, eu vou para quem? Vou voltar aos meus ídolos? Vou voltar a acreditar no Deus do mar? Porque os pescadores acreditavam nos fantasmas da água. Eu vou voltar a acreditar na sorte? Eu vou voltar a fazer aqueles jejuns religiosos que eu fazia nas sinagogas e não resolviam a minha vida? Pedro não diz para onde iremos nós. Ele diz assim no verso 68, respondeu-lhe pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Se o Senhor me repreender hoje, eu fico na sua presença. Se o Senhor fechar a porta, eu queria ela aberta, mas eu fico na sua presença. Se o Senhor me responder o que eu preciso, não o que eu quero, e eu não aceitar de princípio, mesmo assim, eu fico na presença daquele que pode salvar a minha, a sua, a nossa, a sua casa também, para todo sempre. Para quem iremos, igreja? Se aquele que tem palavras de vida eterna está presente nesta reunião conosco, e Ele está alimentando a sua alma. Para quem você vai? Vai voltar para o ídolo mudo? Vai voltar para a magia? Vai voltar a dar pulinhos para São Longuinho? Vai voltar para o carnaval? Alguns já foram até, e não foram poucos não, foram muitos, viu? E lá no carnaval usaram a mesma máscara que usam dentro da igreja para fingir que são salvos. Tinha pastor lá, tinha bloco gospel, tinha carnaval gospel. Teve até pastor orando pelo carnaval. Muitos já foram. Jesus não impediu não. Mas Jesus está dizendo, se você quiser ir, pode ir. Eu não posso responder por você. Respondo pela minha alma. Gostando ou não. Sendo difícil às vezes ouvir e passar algumas coisas com Cristo. Às vezes até para servir Ele, a gente chora servindo Ele. Mas eu fico na presença dEle. Porque no final de tudo, o nome de quem permanecer vai estar escrito no livro da vida e do Cordeiro. De cabeça erguida, com vestes novas,
lavados e remidos com o sangue do Cordeiro de Deus, você e todos os salvos que permanecerem entrarão na nova cidade de Jerusalém pelas portas para todo sempre. Eu fico com Jesus, quem também fica com Ele? E sabendo que se eu errar, Ele vai me exortar. E sabendo que para eu segui-lo, a primeira regra é: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Para todos nós. A sua cruz não é teu filho não, viu, senhora? Não é teu marido não. Tua cruz não é tua sogra não, viu, homem? Ô, pastor, minha sogra é 2 cruzes. Não. Ela pode não ser fácil, mas não tem nada a ver com isso. A tua cruz é o teu sacrifício pessoal em obediência ao Senhor. O mundo não quer falar de cruz, porque a cruz para quem está perdido é uma loucura. Olha o que diz a palavra, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 11, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A igreja em Corinto era uma igreja um pouquinho problemática, né? Era uma igreja de muito poder, de muita unção, mas os problemas também eram do tamanho daquela igreja também. A igreja era grande e dava um trabalho grande também. E a igreja queria insistir porque que Paulo não batizava pessoas. Só que Paulo foi chamado para evangelizar. Naquela época a igreja era muito bem dividida. Inclusive nós usamos boa parte desse exemplo. Era tão organizado que Paulo nem oferta coletava. Paulo dizia: envia a oferta lá para Jerusalém, para eles organizarem lá. Paulo evangelizava, vinha outro diácono, batizava, e aí vinha outro apóstolo e fundava a igreja, e assim a obra era feita. E Paulo estava mostrando para eles que nós não devemos ficar preocupados com essas coisas passageiras, querido. Sabia que tem pessoas que elas têm um entendimento tão carnal, aí elas vão tomar a Santa Ceia, elas pegam o pão, elas falam: nossa, o pão do irmão é maior que o meu. A gente ri para não chorar. E você pensa que é brincadeira isso? Só vem reclamar no final da reunião. Você acha que uma pessoa dessa alimentou o espírito dela? A pessoa olha o copo do outro e fala: tem mais suco no copo do irmão. Deve ser perseguição. Uma pessoa dessa não tem que se converter? Porque ela está fazendo igual o povo do mundo. É a mesma coisa, é o mesmo pensamento, é a mesma linha de pensamento. E olha como nós devemos agir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que vai falar de negar a si mesmo, de levar a cruz. A pessoa vai falar: Deus me livre, eu quero saber de Deus que é amor, que me aceita como eu sou. Não é assim os que estão perecendo? Inclusive se dizendo evangélicos. Mas olha o que está escrito aqui: mas para nós que somos salvos, os salvos estão ouvindo essa palavra hoje? É o poder de Deus que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo e que nos dá força para seguir em frente todos os dias esta jornada. Para o povo, uma loucura. Para nós, o poder de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Deus te aceita na condição que você está.
Ele fala: vem, pode vir oprimido, endemoniado, viciado, pode vir sem entendimento, pode vir, Ele te convida mesmo. Vem, pode vir, a porta está aberta, entra por mim, do qualquer jeito que você estiver. Mas depois que você decide entrar pela porta, Ele não aceita que você fique de qualquer jeito. Não espere isso do Senhor. Quem aqui já falou algo para alguém numa briga e depois o Espírito Santo ficou martelando no teu coração dizendo: você está errado, você está errado, você está errado. Aí você tenta disfarçar: não, é que Golias e Davi deu uma pedrada. Você está errado, você está errado, você está errado. O Espírito Santo fica assim. Ele te convence do teu erro. E você não pode dizer que Ele aceita a tua vida de qualquer jeito, que Ele não aceita. A pessoa às vezes, quando ela vai se batizar, ela fala assim: quer saber? Eu vou esperar a próxima oportunidade. Ela não entendeu o poder de Deus e não entendeu o quanto a alma dela precisa disso agora. Às vezes a pessoa fica envergonhada para entregar a vida dela para Jesus. Só que ela não entendeu que a maior vergonha vai ser quando chegar na porta do céu e Jesus dizer: eu não te conheço. Se for vergonha levantar a mão, entregar a vida para Jesus, é melhor passar essa vergonha. É melhor do que aquela vergonha. Porque a vergonha que passarão será eterna. E aqueles que deram as costas, que só procuraram Jesus para comer pão, eles queriam só ser felizes do próprio jeito. Quando Jesus falou assim: agora vocês vão fazer a minha vontade, vão comer a comida espiritual, eles não puderam suportar. Começaram a chamar uns aos outros: vamos embora, que discurso duro é este? E foram embora, e pode ter certeza, falando mal de Jesus. Se falaram mal de Jesus, coitado da gente, né? Então a gente nem liga, né? Coitado de nós. Falaram mal dele. Ah, ele é muito duro, ele está errado. Esse negócio de comer carne e sangue está errado. Mas ele estava falando de um alimento espiritual. A sua alma precisa ser alimentada. A sua alma está saciada da presença de Deus ou ela está faminta? A sua alma está nutrida do Evangelho ou está se contaminando com qualquer mensagem barata que estão tentando te convencer, dizendo que é assim mesmo? Fique com as palavras de Jesus. Pedro foi repreendido. Uma vez Jesus disse: para trás de mim, Satanás, na frente de todo mundo. Pedro negou Jesus e Jesus foi lá resolver com ele essa questão. Mas Pedro, muito inteligente, disse: para quem eu vou? Se Jesus me aceitou, me redimiu, me purificou, e só nele temos palavras de vida eterna. Burrice seria ficar sem Jesus, querido. Seria a maior tolice da vida. Então, se você precisa entregar sua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus como está, e saiba que Ele não vai deixar como está, Ele vai transformar. E se for precisar ser corrigido, aceite, seja corrigido. Se precisar ir por um caminho que você não queria, vá com Ele por esse caminho. Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus hoje e confessá-lo como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. A mensagem chegou para você. Mesmo que ela foi uma mensagem que você glorificou ou não, é para te salvar. Esse é o poder de Deus, salvar o pecador dos seus próprios pecados. Isso é poder de Deus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, eu nunca fiz isso. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, de onde você estiver, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar.
junto com você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Você vai permitir o seu afastamento te colocar para longe da mesa de Deus mais uma vez? Quem come desta carne e bebe deste sangue tem vida eterna, alimento espiritual para a alma. Às vezes o afastado fica ouvindo do próprio diabo: você não pode, você pecou. Peça perdão. E se estava longe, agora esteja perto de Deus. Se arrependa e volte. Pastor, eu me afastei, eu preciso voltar, me reconciliar com Jesus. Você que precisa se reconciliar com Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você volte para Jesus hoje. Se reconcilie na presença do Senhor hoje. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.